Ellen Sila Lumen Omentielvo, uma estrela brilha agora do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Um vídeo que é um sequel, né? Uma sequência do vídeo anterior sobre os vídeos do Brasil Paralelo, sobre a história do Brasil, o episódio 1, que eu comentei aqui, a Cruz e a Espada, da série Brasil A Última Cruzada, que despertou reações fortes, emoções fortes, assim, digamos, do pessoal ligado ao Brasil Paralelo e do Olavo de Carvalho, seja dos discípulos do Olavo de Carvalho, quanto do próprio Olavo. O pessoal é um pouco esquentado, né? Que coisa, mas tudo bem, estamos aí pra isso. E estamos aí pelo seguinte, meu negócio aqui é jornalismo de ciência, gente. Meu negócio aqui é discutir fatos, discutir evidências, não ficar muito ligado com briguinha ideológica. Então, eu vou pegar as críticas que o Olavo fez na página de Facebook dele, vou primeiro destrinchá-las e depois reforçar a ideia do vídeo anterior, que é a relação super complexa, super intrincada, super nuançada que havia entre o Islã e os cristãos e judeus nos primeiros séculos do domínio islâmico, tá? Que não dá pra você colocar num esquema branco e preto, tinha infinitos, muito mais do que 50 tons de cinza nessa história. Então, beleza? Vamos nessa então, começando com as observações do Olavo. Primeira observação, como eu diria, da Atena na tela, que ele faz sobre a minha crítica ao que ele disse a respeito do Império Romano, a comparação do Império Romano com o Islã. Então, o que Olavo disse que disse. É óbvio que eu não quis dizer que o Império distribuía as cidadanias como chicletes. Está subentendido que as dava a quem fosse a Roma solicitá-las, não a qualquer Zé Mané. Bom, isso é o que o Olavo diz que ele disse, né? Mas efetivamente, transcrevendo o que estava no vídeo do Brasil Paralelo, o que ele realmente falou? É isso aí que vocês estão vendo agora. Notem que nem os romanos fizeram tanta devastação quanto os muçulmanos. Os romanos, quando invadiam um país, imediatamente transformavam todo mundo em cidadão. Então, tudo bem, o Olavo talvez seja um cara que fala um idioma um pouquinho diferente do português usual, tá, o direito dele, mas vocês têm certeza que o que ele disse e o que ele realmente falou quer dizer a mesma coisa? Era pra pessoa subentender isso. Não, gente, desculpa. Não tem como, por mais que a pessoa, a não ser que a pessoa tenha o background do que é o certo e não do que ele falou, a pessoa jamais ia entender do que ele falou o que ele acha que ele falou, tá? Mas tudo bem, fazendo um ato aqui de caridade hermenêutica, caridade interpretativa. Vamos supor que ele quis dizer realmente isso aí de que os romanos você tinha que ir lá em Roma pedir. Era assim que funcionava? Não, desculpa, gente. Não era assim que funcionava, tá? Cidadania romana e as gradações um pouco inferiores, Estado latino e tal, outras coisas que tinha na época, era uma coisa judiciosamente usada pelo Império Romano para cooptar politicamente as elites locais do Império e fazer com que elas fossem lentamente incorporadas à classe dominante do Império Romano. Tá? Então quem que recebia cidadania? Depois de muita negociação, inclusive. Príncipes locais, altos, nobres locais, né? Cidades inteiras, cidades-estado antigas, que tinham uma relação já amistosa fazia muito tempo com o Império Romano. Tá? Soldados estrangeiros que cumpriam todos os 20, 30 anos de serviço no Império no Exército Romano, esses caras também recebiam a cidadania, tá? Agora, uma pessoa aleatória, por mais que ela tivesse dinheiro e status social para ir lá em Roma pedir, chegar lá nas margens do Tibre e falar, dá pra mim, tio, a cidadania romana, do nada, essa pessoa não ia conseguir, tá? Porque era realmente um instrumento de criação de alianças políticas e de criação de uma elite imperial, tá? Não era essa coisa, pediu, deu. Foi pra Roma, pediu, deu. Não, desculpa, Olavo, não. Depois disso temos outra crítica sobre a visão que eu tinha do Império Islâmico supostamente bondoso. Tá aí exatamente o que ele fala, principalmente em relação à escravidão africana nos domínios islâmicos. Bom, resumindo que tá meio verborrágico, ele diz que o Império Islâmico escravizou 20 milhões na África, capou 80% dos coitados dos homens, foi um genocídio puro e simples, e foram eles que inventaram as primeiras teorias de inferioridade racial dos negros. Bom, número 1, eu não disse que o Império Islâmico era bondoso em nenhum momento, tá? É uma questão de você comparar só níveis diferentes de negociação e opressão e tolerância ou não políticas nos vários impérios da época, tá? Segunda coisa, eu não estava falando de África em nenhum momento. É lógico que escravidão é um negócio horrendo, castração de meninos é um negócio igualmente horrendo, tá? Agora, primeiro, escravidão e castração, eunuco você tinha de monte no Império Bizantino, tá? No Império Persa, e até o final do século XIX ainda tinha italiano católico castrando o menino
para virar cantor na Capela Sistina, tá? Vou deixar até aqui um linkzinho da gravação de um desses últimos castratos do Alessandro Moreschi cantando, tá? Então, e outra, é um pouco também, eu acho, de falta de vergonha na cara, o Ocidente cristão, que fez o que fez o tráfico negreiro para as Américas, querer botar o dedo no nariz do Islã. A gente acordou desse pesadelo um século e pouco antes, mas a gente fez muita porcaria, tá? Então, eu acho que isso aí realmente eu acho bobagem. E outro ponto importante também é que tem uma diferença, essa que é a questão que o Olavo não toca, mas a maioria dos escravos africanos eram de origem pagã, eram politeístas, não estavam ligados a grupos judaicos e cristãos, que eram raros, bem raros, você tinha isso na Etiópia, na África, tá? E, infelizmente, o Império Islâmico realmente discriminava, né? A visão do Islã realmente traça essa distinção forte entre quem é pagão, que realmente não merece muito respeito, e quem é monoteísta também, judeu e cristão, que pelo menos teoricamente no Alcorão recebe um tratamento diferenciado, um respeito diferenciado por serem todas fés abraâmicas do patriarca Abraão, que também é considerado o patriarca do Islã. Tá? Então, essa rudeza maior que você vê nos ataques a africanos e outros grupos pagãos, os eslavos que eram pagãos também, e outros, não é a mesma que era aplicada a grupos judeus e cristãos, que era o tema do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo não estava falando do tráfico islâmico na África. Ele estava falando da relação entre as invasões islâmicas e grupos cristãos que já, naquela época, eram o grupo dominante no Oriente Médio e também na Europa. Então, misturando banana com laranja, realmente. Aí outra crítica também do Olavo, dizendo que eu não manjo nada de história islâmica e sobre Maomé e as conversões forçadas ao islamismo. Vejam aí textualmente o que ele disse. Esse sujeito não sabe nada de história islâmica. As conversões forçadas começaram desde o primeiro dia da expansão islâmica, impostas por ordem do próprio Maomé em pessoa. Bom, como a gente viu que o Olavo já não é um cara que parece ter muita preocupação com a precisão vocabular e tal, ele prefere deixar as coisas às vezes um pouco mais vagas, eu não sei do que ele tá falando dessa conversão forçada desde o primeiro dia. Tá, pra começar, porque primeiro dia, a gente não sabe muito bem, na verdade, o que o Maomé fez ao longo da sua carreira com precisão, assim, em parte porque as biografias do Maomé foram escritas, em geral, pelo menos 150 anos ou até um pouco depois da morte dele, as biografias detalhadas. Você tem um pouquinho de dados biográficos no Corão, que é supostamente mais próximo da vida do Maomé, mas é pouca coisa, tá? Então, você ter certeza do que ele fez é meio complicado. Mas tudo bem, da conversão forçada, talvez ele esteja falando de uma tribo judaica, dos Banu Qurayza, tá aparecendo o nome aí pra vocês, que era uma tribo de judeus de Medina, da cidade para onde o Maomé foi saindo de Meca, lá onde ele se fixou e criou a primeira comunidade muçulmana, a comunidade islâmica. E esses caras tentaram negociar uma paz separada com Meca, aparentemente, pelas costas do Maomé, quando havia uma guerra entre Meca e Medina. E depois que o Maomé vence essa guerra, ele vai lá e ordena a execução de todos os homens dessa tribo, menos os que se converteram ao Islã, tá? Agora, realmente, nesse caso, teve conversão forçada, ainda em vida do Maomé, beleza, só que, com um detalhe importante de que supostamente esses caras traíram o Maomé, por isso teve essa punição exemplar, assim, realmente para botar medo nos demais, tá? Outros grupos judaicos da Península Arábica não foram convertidos à força depois que eles foram derrotados, tá? Quando não houve esse tipo de traição. Teve conversão praticamente à força dos pagãos da Arábia, de novo, o tema que a gente viu lá com os africanos, realmente um tratamento diferenciado e muito mais cruel, tá? Dado, e muito mais severo, dado aos grupos pagãos. Agora, de novo, o tema lá do Brasil Paralelo era relação entre Islã e cristianismo, não Islã e paganismo. Bom, voltando a frisar, a questão é da tolerância, não é tolerância absoluta, mundo de flores e multiculturalismo moderno, que inclusive acho que o Olavo odeia, mas enfim, tolerância relativa, até que ponto, num contexto daquela época e comparado com outros grupos, outros impérios, como o Islã lidava com outros grupos religiosos, tá? Então, quando o Islã conquista a Arábia e sai da Arábia, então vai pro resto do Oriente Médio, norte da África, chega na Espanha e tal. A questão é como é que o Islã lida com esses grupos monoteístas, cristãos, judeus e, de maneira honorária, os zoroastrianos, que eram os dualistas persas, tá? Não é bem monoteísmo, mas virou meio que um monoteísmo honorário na visão do Islã. Como é que lida com esses grupos que não são pagãos, que estão ligados a dois grandes impérios que já existiam antes do Islã, que é o Império Romano do Oriente, depois virou Império Bizantino, mas nessa época a gente pode chamar de Império Romano do Oriente, e o Império Persa. A questão é simples, e tem, além da questão religiosa, tem a questão prática, política, econômica, tá? O Islã está pegando a herança de dois grandes impérios pré-existentes, que tinham toda uma estrutura de burocracia, de coleta de impostos,
de distritos regionais, até de exército que acaba indo pro saco, mas enfim. Então, o Islã ia detonar tudo e colocar tudo num lugar e transformar todo mundo em muçulmano? Basicamente não dava, gente. Não dava porque o exército islâmico original era pouca gente para uma massa enorme e um território gigante, maior que o Império Romano no seu auge, tá? Para eles dominarem. Então, a solução que eles adotaram foi a seguinte: eles manterem, de um lado, cidades fortaleza, cidades onde estavam apenas as guarnições muçulmanas, árabes, leais ao califa, tá? E várias cidades foram fundadas novas nesse sentido. Então, Basra e Mossul, no Iraque, ou mesmo Fustat, que virou depois o Cairo, no Egito, tá? Separados dessa população que já estava lá, essa população dos antigos impérios. E o dia a dia das províncias, o dia a dia da coleta de impostos, o dia a dia da administração, sendo tocado pelo pessoal de sempre, pelo pessoal que já fazia parte dos impérios mais antigos, tá? E esse pessoal, durante pelo menos 200 anos, a gente pode falar aí num período de uns 150, 200 anos, acho que estaria justo, se mantém basicamente ainda ligado às tradições culturais e religiosas antigas, como cristãos, como judeus, como zoroastrianos, tá? Talvez no Irã barra Pérsia, né, a conversão tenha sido pro Islã mais rápida, mas enfim. Então a gente tem casos muito bem documentados disso aí. Da família Mansur, de Damasco, na atual Síria. Na época já era chamada de Síria. Um pessoal que... O patriarca chamava Mansur da família, foi o coletor de impostos de Damasco pro imperador Heráclio, que era o imperador do Romano do Oriente. Tá? Ele ajudou a negociar a rendição de Damasco pro Islã. O filho dele, um cara chamado Sarjum, que seria Sérgio para nós, coletou impostos, coordenou a coleta de impostos para todo o Oriente Médio em nome do califa, tá? E o neto dessa família acabou, que também se chamava Mansur, acabou se tornando monge, tá? Virou o monge João Damasceno, ou João de Damasco, e aparentemente também talvez tenha passado um tempo como funcionário da burocracia do Império, tá? Todos eles cristãos. Documentação egípcia, mesma coisa. Em 715 d.C., quase um século depois da conquista, você ainda tem o governador muçulmano do Egito trocando cartinhas com um sujeito chamado Basílios, que era o pagarca, mais ou menos prefeito, de uma cidadezinha no curso médio do Rio Nilo, lá no Egito. Cristão, tá? Cartas em grego, não em árabe, tá? Que era a língua de cultura, primeiro do Império Romano do Oriente, também do cristianismo e tudo mais. Tá? No Egito, até o ano 800, você praticamente não tem registro de mesquita sendo construída na zona rural egípcia. Voltando para a Síria um pouquinho, o poeta mais famoso do califado naquela época, ou seja, final do século VII, começo do século VIII depois de Cristo, era um cara chamado El-Akhtal, que era um cristão monofisita. Os monofisitas eram um grupo cristão que achava que Jesus tinha uma natureza só a natureza divina, e não a divina e humana, como a gente acredita aqui no Ocidente, a gente católico como eu, no caso. Tá? Era um poeta de família árabe cristã, tá? Que usava formas poéticas ligadas à Arábia pagã, que era uma coisa meio épico, tipo o Homero dos árabes, digamos, e era um cara super bem considerado e mimado ali pelo califa muçulmano, tá? Eu podia continuar dando mais exemplos, mas vamos deixar um pouco o pessoal da época falar, tá? A expressão do pessoal da época contar como é que esses cristãos viam o domínio muçulmano, que é muito interessante. Tem ambiguidade, eles veem lados ruins e veem lados bons também no domínio muçulmano, tá? Por exemplo, esse cronista que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse trecho é sobre o que aconteceu na conquista. Deus chamou contra nós um reino bárbaro, um povo que não está aberto à persuasão, cujo prazer é dominar todas as nações, cujo desejo é fazer cativos e organizar deportações. E esse trecho é para o período depois da conquista. O califa Muáwia se tornou rei, controlando ambos os reinos, o dos persas e o dos romanos. A justiça floresceu em sua época e houve grande paz nas regiões sob seu controle. Ele permitiu que todos os vivessem como desejassem. Tem também outra questão, como eu falei no vídeo, a maioria dos cristãos do Oriente nessa época não concordava com a ortodoxia religiosa de Constantinopla, do Império Romano do Oriente. Tá? E esses caras eram perseguidos pelo Império Romano do Oriente. Quando o Islã chega, e pro Islã, tipo, tanto faz se você, é ortodoxo, católico, monofisita, nestoriano, mormon, mentira, mormon não tinha naquela época. Mas enfim, tanto faz, se você é cristão, você paga a sua taxa especial, vai ter suas restrições e beleza. Pra esses caras foi, de certa maneira, um alívio, tá? Como diz esse cronista aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. É um texto do final do século VII. Quando ele, Deus, viu que a medida dos pecados dos romanos tinha transbordado,
atiçou os filhos de Ismael, os árabes, e os tirou de sua terra no sul. Entretanto, foi por realizar um trato com eles que conseguimos nossa libertação. Não foi um ganho desprezível sermos libertados do reino tirânico dos romanos. E quando a cidade de Bagdá é fundada, a Bagdá das Mil e Uma Noites, lendária Bagdá do auge do Império Islâmico, tá? Durante o califado do califa Harun al-Rashid, que foi contemporâneo do Carlos Magno, lá na Europa, inclusive, tinha muita gente cristã na corte, pessoas muito ricas e muito influentes na corte, e tinha até árabe islâmico reclamando de como esses caras estavam metidos na corte islâmica. Por exemplo, este cronista aqui. Os cristãos agora têm montarias custosas e cavalos por o sangue, possuem matilhas de cães de caça e jogam polo, se embrulham em tecidos finos e fingem ter nomes de famílias árabes. E não custa citar do nosso lado, lá do ocidente, tá? A figura muito interessante de um judeu, do Hasdai ibn Shaprut, tá? Que foi o ministro das Relações Exteriores, digamos, do Califado de Córdoba, do Califado independente que surgiu na Espanha no século X. E o Hasdai ibn Shaprut negociava com o Império Bizantino, negociava com o Sacro Império Romano Germânico, lá sediado na Alemanha e na Itália, negociava com os reinos cristãos da Espanha, que inclusive pediam ajuda pro califa para brigar uns com os outros, aquela coisa bonita, tá? E era um judeu, não era um muçulmano. Bom, por que isso mudou então? Se essa coisa era essa festa e tal, por que mudou? Não era uma festa, óbvio que tinha um monte de problemas, os caras tinham que sofrer um monte de humilhações cotidianas que a gente acharia intolerável por não ser islâmico, tá? Mas se tivesse que escolher entre, por exemplo, o Império Bizantino ou o Império Carolíngio, lá no ocidente, do Carlos Magno, e o Império Islâmico, para você ser uma minoria religiosa, esse é o ponto principal. Se você fosse esperto, provavelmente você escolheria o Império Islâmico, tá? Acredita-se, pelos dados que a gente tem em documentais hoje, que por volta do ano 1000 é que você tem finalmente uma virada na qual a maioria da população do Oriente Médio deixa de ser cristã e passa a ser islâmica. Você passa do 49% para 50%, digamos, tá? Isso aconteceu em dois tempos. Primeiro você teve um processo de arabização, cristãos se mantendo cristãos, mas adotando a cultura árabe, porque a partir do ano 700 o árabe vira a língua oficial. Antes o grego e o siríaco e o copta ainda eram muito usados pela administração. Então primeiro o árabe toma conta, tá? E depois, lentamente, tá? Essa separação muito clara entre as cidades fortaleza muçulmanas e os grupos que estão fora delas, os cristãos, vai se erodindo, e os cristãos começam a ver que se eles quiserem realmente subir muito, realmente ficar no topo da hierarquia do império, eles vão ter que se arabizar cada vez mais e se islamizar cada vez mais. Tá? Mas esse processo é mais ou menos... Não dá pra falar totalmente voluntário, porque tinha alguma pressão, tinha as vantagens e tinha a discriminação, de fato, mas é muito mais gradual. Tá? Então, conversão forçada, que demora 400 anos para se concluir, bicho, não me parece muito forçada. Desculpa. Tá? Por enquanto, o que eu tinha a dizer é isso. Obrigado pra quem teve paciência pra assistir até agora. Espero voltar com mais vídeos que não sejam tretas. Alguém por aí andou dizendo que eu não entendo nada de história islâmica. Eu gostaria de respeitosamente sugerir que talvez eu entenda um pouquinho. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. Como dizem os elfos, Namarie. Adeus.